Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Quando pensamos que não pode piorar as coisas, agora vem um rapaz que é judeu, Mirra, e ele diz que Jesus não pode ser chamado de o Messias por não ser da linhagem de Davi. Olha só, e ele ainda vai supor que a gestação de Maria foi por conta de um adultério. Exatamente. Pastor César Cavalcante e um outro amigo vai tentar mudar esse pensamento. Só que tem um outro judeu aqui nesse vídeo que ele vai dizer também que o ChatGPT é mais inteligente do que qualquer ser humano. E isso traz uma grande problemática dentro desse vídeo. Então, tem algo aqui muito esclarecedor para a minha e para a sua vida. Então, desde já, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. O Cleubert Lima, ele fala assim: como Jesus pode ser o Messias se ele não é filho biológico de um homem da tribo de Judá? Eu posso responder isso aí? Claro. Olha, existem duas genealogias na Bíblia. Uma sobre José e outra sobre Maria, Mateus e Lucas. Lucas é sobre Maria e Mateus é sobre José. Agora, é interessante que quem alega isso está dizendo que Jesus nasceu mesmo miraculosamente do próprio Deus, do Espírito de Deus. Se não é de José, é miraculoso do Espírito de Deus. E outra coisa é o seguinte. Quando ele fala miraculosamente, ele está falando sobre milagroso, tá? Miraculosamente é sobre milagrosamente. Deus, o Espírito de Deus, que fez com que Maria concebesse em seu ventre o Deus encarnado. Agora, a parte cromossômica que todo ser humano tem, que é metade da mulher e metade do pai, não é de Deus. Se nós fizéssemos um exame genético em Jesus, miraculosamente haveria a parte cromossômica que é de José. E se alguém não concorda ou não gosta dessa explicação, basta dizer, Mirra, que José é pai adotivo de Jesus e isso dá a ele a passagem das tribos. Agora vamos lá. Isso aqui é algo muito interessante. E você, o que acredita? Será que Jesus tinha a parte cromossômica, tinha a parte do DNA de José também? Mesmo Maria não engravidando através de uma relação com José? Isso aqui é um assunto que dá pano para manga, tá? E olha só, aí você vai entender o seguinte, porque se Jesus não vem de uma linhagem de Davi, então ele não poderia ser o Messias, porque os anúncios, né, que falavam sobre Jesus ou sobre o Salvador e tudo mais, diriam que viria da linhagem de Davi. Então esse é o questionamento de algumas pessoas. Maria é da tribo de Davi, é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. José é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. Quem não quiser a linhagem feminina, porque vai dizer que o ventre é judaico, mas as tribos passam pelo homem, pode ir para a seguinte situação. Primeiro tem que aceitar que a concepção foi miraculosa. E segundo, que a parte cromossômica que está ali em Jesus de Nazaré, certamente não é de Deus. É miraculosamente de quem? Do pai adotivo dele, que é José, e atende, portanto, a profecia feita na Torá. Só uma questão é que não há nenhum texto no Tanar dizendo que tem que ser um filho biológico. Isso não está escrito. Números 1, pode abrir, Números 1, versículo 20. Vaiu bnei Reuven bechor Israel, toldotam lemishpechotam levet avotam. Vocês vão nomear as suas famílias de acordo com seus pais. Não, Jesus não tinha nada de cromossomo. Estava na minha resposta. Então vamos lá. Nós não temos um texto que o Messias tinha de ser filho biológico de Davi. Exatamente, biológico. Mesmo porque até os judeus reconhecem a paternidade através de adoção. Tá? Então eles estão dizendo, se quem não aceita a explicação de que Jesus vem da linhagem de Davi por questão de relação para a gestação, pode então aceitar a questão de que José era pai adotivo de Jesus, que dava a ele a legalidade de ser da linhagem de Davi, conforme José e Maria. Isso é bem legal.
O José, ele comparece no 8º dia, lá para oferecer as pombinhas para a apresentação de Jesus, e logo ele era o pai legal de Jesus, né? Ele é o pai legal de Jesus. Jesus é conhecido como o carpinteiro filho de José, né? Então, quando uma criança era adotada, por exemplo, ele pertence à tribo do pai. Isso. Então, Jesus Cristo é descendente da tribo de Levi por conta dessas duas questões que foram colocadas aqui. Não é assim, Mirra? Procedente. Claro. Respeitosamente? Claro. Quando uma criança é adotada, ela tem os mesmos direitos legais do pai. Mas ela não vai pertencer nunca à tribo do pai. Sim. Uma criança adotada no judaísmo pode até ser, ele vai ser seu pai. De mãe, sim. Mas ele não vai pertencer à tribo do pai. Mas o ventre é judaico, meu querido. E ele continua sendo judeu. Sim. Mas a tribo ele não vai pertencer. Pertence, sim. Não pertence, óbvio que não. É Torá. A Torá eu não vou nem entrar na Torá oral, vocês não acreditam na Torá oral, mas a Torá fala pai. As tribos passam aqui, na hora que Deus está nomeando aqui as tribos em números, está falando as tribos, as tribos são passadas de pai para filho. Isso, se eu pai adoto para filho, eu sou levita, sou sacerdote. Pai para filho. Ele continua sendo pai para filho. Eu adoto o filho, esse filho não vai ser de nenhuma tribo. Não, meu querido, veja bem, pai para filho, pai adotivo. É pai para filho. Eu não estou dizendo que o adotivo é pai. Ele pode ser pai no sentido que ele vai sustentar o filho, que ele vai cuidar do filho, ele vai responder para os problemas do filho, mas ele não vai passar a tribo dele pro filho dele. Não é o que está na Tanar. Aqui. Tá não, tem pai para filho. Tá escrito aqui. Você queria que tivesse como pai, inclusive, adotivo? É assim? Você queria que tivesse essa observação? Tivesse um parágrafo primeiro? Eu não preciso. O judaísmo aceita a adoção. Então, só que a parte judaísmo aceita a adoção. É isso que nós precisamos. Portanto, nós temos o mesmo direito legal do pai para o filho, passado aí, e a satisfação da Tanar. E para quem ainda é mais exigente, nós temos ainda... Assim, o judeu está defendendo o seguinte, que mesmo sendo filho adotivo, ele pode ser um filho na relação em cuidados do pai com o filho. Agora, ele não pode, mesmo assim, pertencer a tribo nenhuma, porque ele não é filho de sangue. Entendeu? Genealogia de Maria, no Evangelho de Lucas, que deixa claro que o ventre é judaico. Então perfeito. Nenhum judeu vai discutir que Jesus é judeu, ele é filho de um ventre judaico. É o judeu mais puro. O que Jesus vai dizer, os judeus vão dizer que Jesus... Assim, se eles aceitam que Jesus é judeu, por que não aceitam que Jesus vem da tribo de Davi? Tá entendendo? Assim, eles aceitam uma parte, mas aquilo que eles não querem, eles não aceitam. Eu aceito, eu não aceito aquilo que eu não quero aceitar. Jesus não é da tribo de Davi, porque se ele é de não, Deus... Pela Taná, Mirra. Ele não é... Taná diz pai para filho. E Deus não tem tribo. José Deus não era pai de Jesus, não? Quem? José. O carpinteiro? Sim, não era pai de Jesus, não, na sua opinião? Na minha opinião, ele era pai de Jesus. Então, e não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Taná. E não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Taná. Ok. Então satisfez a Taná. Se sua opinião, ele era o pai... Mirra! Na minha opinião, ele era o pai biológico. Então satisfez a Taná. E eu não sei se esse Yosef era judeu, porque a genealogia desse Yosef não é muito clara também. Né? No nosso Talmud, pelo menos eu sei que vocês não acreditam, o Yosef era um romano. Bom. Essa eu não sabia. Vamos lá. Em Jeremias. O Mirra. Mas é interessante. E peraí. E a gente sabe também, ninguém pode comprovar que talvez Maria engravidou de um adultério. Isso aí é muito. Opa, calma aí, varão. Calma aí, varão. Aí não. Se for assim, o texto bíblico está errado. Porque um exemplo não, vamos lá. Ele não tem legalidade para dizer que foi fruto de um adultério. Por quê? Ele vai querer pegar como base o seguinte. O texto diz que José não quis expor, não quis envergonhar Maria. E por isso que ele decide ir embora. Eu tenho certeza. Agora, aí ele vai dizer, então aqui não foi uma desconfiança de adultério? Entendeu? Então ele vai querer se basear nessa questão. Mas a Bíblia vai dizer que José não quis expor, né? Não quis envergonhar Maria. Então por isso que ele decide
se distanciar, até o anjo chegar e falar para ele não rejeitar ela e tudo mais. Mas, ó, vamos para isso aqui. Rapaz, que história é essa? Muito grave, né? Não é grave, porque a própria Bíblia de vocês diz. Não diga isso. Não, a nossa Bíblia não, varão. Só se for a sua Tanar aí, a sua Torá, sei lá, mas na nossa não. José suspeitou. Não, Mirra, Calma, vamos lá, tá na Bíblia. Aí não é eu que tô falando. Você tá desconhecendo. Não, você não está interpretando corretamente. Até que Deus veio para ele e falou o seguinte: volte para ela, porque ela concebeu do Espírito Santo. Claro. Mas ele mesmo suspeitou que ela não estava com ela. Mas não foi assim, né? O que está escrito? Nós temos duas opções. Aí me ensina isso, porque é do seu. Ou Jesus é filho biológico de José, que é a sua hipótese, e aí a Tanar está cumprida. Ó, o judeu ali está dizendo também que ele não acredita, olha só, que ele não acredita que Maria engravidou do Espírito Santo. Se Maria não engravidou do Espírito Santo, ele está dizendo que Jesus é filho biológico de José. Se Jesus é filho biológico de José, então Jesus, de José e de Maria, né? Então ele vem da linhagem de Davi. Agora ele está duvidando da natureza de José, dizendo que era romano e não judeu. Ou Jesus é filho legal de José, que é a nossa hipótese, e a Tanar está cumprida. Nas duas hipóteses possíveis, a Tanar está cumprida. O próprio Novo Testamento... Jesus é conhecido como filho de José. Coloca a opção que... Eu estou errado, pastor César? Que José suspeitou que a Maria teria engravidado de um adultério. Não. É que Deus vem para ele... É que o texto diz assim, ó. Eu sei esse texto. O texto fala assim, que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o José, não querendo difamá-la, intentou deixá-la secretamente. Ele não disse adultério em momento algum. Opa! E José desejou se retirar para não difamar, para não expor Maria, para não envergonhar Maria. Olha só. Só diz assim... Ele quis dizer o seguinte: eu não tô com ela, como pode ser que ela engravidou? Então ele queria desposar. Por que uma pessoa... Porque ele não sabia que era sobrenatural. Então, aí o mesmo anjo Gabriel... Veja, o anjo Gabriel que falou lá em Daniel... Certo. Que eu fiz a pergunta pra você. Esse mesmo anjo Gabriel chega em José e fala assim: não tenha medo de assumir o seu casamento, que estava como se fosse noiva, né? O judeu tinha essa ideia, como sua esposa, porque o que nela foi gerada do Espírito Santo. Mas por que alguém teria esse medo? Se ele soubesse que a esposa dele foi porque ele não sabia. Uma pessoa só de esposa. Não, porque ele não sabia. Uma suspeita. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele soube aí. Pronto. E depois que ele soube, a história continuou como Jesus, filho de José. Agora sobre essa questão da linhagem, eu queria que você lesse Jeremias 22, 24, porque nós temos o problema do Jeconias, né? Temos aí uma maldição, temos aí um problema. O texto diz assim, ó... Isso aqui é um assunto legal também sobre a questão... sobre paternidade e linhagem e herança. Presta aqui. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Parece que nós temos um problema aí na linhagem de Davi, depois de Davi, porque em Jeremias 22, eu li o 24, mas vou ler o 30, 22, 30, assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Ou seja, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o fato de Jesus ser adotado por José resolve inclusive esse outro problema, de uma pessoa descendente de Jeconias se assentar no trono. Então, nós entendemos, Mirra, que o Tassos deu aqui a saída, né? Das duas formas, o José... O ChatGPT ganha de tudo isso. O José... Ó, essa brincadeira aqui desse judeu, quando ele fala ChatGPT ganha de tudo isso, gerou discussão ao vivo, tá? Tá resolvida essa questão de ser o pai legal de Jesus. Pastor, comentários então de vocês agora. É a nossa vez? Minha vez agora, aqui eu tô 15 minutos sem falar.
O ChatGPT, ele é muito mais legal do que todos nós 4 juntos, me incluo junto, porque ele tem todas essas informações, e hoje em dia os jovens, eu não tô falando por mal, pra querer brigar, nem nada disso. É uma piada, eu entendo agora, não é real. Não, o ChatGPT é mais inteligente que a gente. Você sabe... Cara, eu vou até ampliar aqui pra você escutar isso aqui juntamente comigo. Claro, você já testou? Você já usou? Ué, já é o assinado? Eu posso falar minha opinião? Não sei, eu posso falar minha opinião sem zoeira? Como funciona o ChatGPT? Eu sei como funciona. E você? Então, ele não pensa. Ele você cospe, pensa? Isso um minuto, Vilela. Tenta ouvir com humildade. Eu não tô querendo falar aqui pra brigar com ninguém. Eu tô querendo falar que nós estamos... O judaísmo, ele vive com a época na qual ele tá. Que o ChatGPT é mais inteligente que a gente. Mas eu preciso terminar a frase. Tá. Certo? O ChatGPT, ele é uma ferramenta criada pelo homem, certo? Que ele inclui, que ele engloba nele todas as informações. Pelo menos eu acho que o César entende um pouco do que eu tô querendo dizer. Então eu vou falar para ele. Que ele engloba, obviamente, todas as informações que foram colocadas através de seres humanos. Uma mais inteligente que você? Mas eu não tô competindo com ninguém. Eu tô tentando trazer uma ideia, Mas então Sim, todo mundo sabe hoje que um ser humano, em qualquer área, pode ser na área religiosa, pode ser na área médica, pode ser na área de advogados, que ele não vai usar a inteligência artificial, ele vai ficar infinitamente mais atrasado, porque ele não vai ter a humildade de entender que a inteligência artificial é uma junção da inteligência de milhões ou bilhões de pessoas filtradas, e de acordo com a forma de você perguntar, essa que vai ser a grande genialidade, como você perguntar para a inteligência artificial. Não era uma... O ChatGPT é uma ferramenta onde ele usa IA, né? É uma IA, uma inteligência artificial, como ele mesmo disse. Ali, você coloca uma série de informações sobre algo que você quer ter uma resposta. E ele simplesmente te responde por conta dos dados, das informações todas jogadas dentro do ChatGPT. Um exemplo, ele monta uma imagem para você, ele monta um texto, ele te dá respostas sobre perguntas de faculdade, ou seja, do que for, ele te responde tudo a respeito daquilo que você pergunta. Então, por isso que ele está dizendo que ali é uma gama de informação tão grande que se torna melhor do que o ser humano. Aí o Vilela, que é o dono do canal, do Inteligência, né? Corte do Inteligência Limitada ali, que ele fica meio chateado. Piada, não. Era uma coisa muito séria que está sendo usada e as melhores pessoas estão conseguindo se dar bem. É verdade o que você falou. É uma inverdade? Sim. Por quê? O ChatGPT é mais inteligente que a gente. Isso não é verdade. Não, mas a palavra... Ele não é inteligente porque ele não pensa. Ele pode ter mais respostas, mas inteligência não, porque ele não tem cérebro. Tem 8 tipos de inteligência. Tá bom. Então... Eu estou falando de memória, estou falando de informação. Ele não chegou ainda a um ponto de ele pensar sozinho. Não, calma. Precisa de um prompt. Calma. Depende do ponto. Falar, como que eu vou defender? Não, mas do ponto que eu estou falando. Então, eu estou falando em relação à discussão, justamente em relação à discussão que estava se tendo aqui até agora, que ela era informativa, certo? Sobre versículos. Neste quesito... Sim, eu volto a afirmar, e se você quiser, eu achei que você sabia isso aqui sozinho, mas você pode perguntar para pessoas que entendem de inteligência artificial. 6 programas aqui sobre isso. Isso, sim. Exatamente. Então essas pessoas, muito antes da inteligência artificial, que já sabe deduzir sozinho também, mas sabem... A inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Tudo bem, mas... Aí você... Prompt. Você coloca e ela te posta uma resposta. Eu entendi, mas você está falando uma coisa teórica, eu estou te falando uma coisa prática. Hoje, na prática, uma pessoa que ela quer ter informação sobre qualquer área da vida e ela pesquisa... Sim. Continua o debate sobre a Bíblia, rapaz, sobre Jesus aí, esquece inteligência artificial e ChatGPT. No ChatGPT, ela normalmente vai ter respostas mais inteligentes do que quase todos os seres humanos que ela fará uma pergunta em relação à informação. Antes do ChatGPT também, o Google já fazia isso. Exato. Certo? O ChatGPT, ele tem o adicional, que é a capacidade de conexão de ideias e de dedução, que ainda não é perfeita, mas em breve talvez será. Onde que eu tô querendo chegar? Sim. Que eu acho que o ser humano é infinitamente mais inteligente que o ChatGPT e que a inteligência artificial no quesito emocional, no quesito ser humano, que é uma nova inteligência que, na minha opinião, e tem várias provas para isso, a gente pode trazer do Maimonides e de vários outros livros, que é a era messiânica, que é você conseguir captar coisas que um computador nunca vai conseguir captar pela dificuldade que ele tem de sentir, a impossibilidade que ele tem de sentir a dor, por exemplo. Então eu sempre digo, inclusive nas minhas lives, que
O ser humano inteligente... Então ele já entrou em contradição sobre essa questão. Então ele não pode dizer que o ChatGPT ele é mais inteligente. Pode ser que ele tenha mais informações. Sensível vai ser aquele que vai conseguir diferenciar um livro que foi escrito por uma inteligência artificial, que eu não sei se você concorda, mas é meio óbvio que seria melhor do que 99% das pessoas que escreveriam livros. Não entendi. Um livro, hoje em dia, escrito por uma inteligência artificial... De maneira alguma. Eu não falei de todo mundo. Eu falei 99%. De maneira alguma. Você não acha? Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sou escritor. Isso, mas você é um bom escritor. Sim. Eu falei agora sobre a maioria das pessoas que não são bons escritores. Ele vai cuspir um livro que todo mundo Eu sei que te dói, assim como me dói como o Rabino saber. Eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar hoje em dia... Mas eu posso discordar contigo e tá Você tudo pode, bem. você Então pode tá numa tudo boa. bem. Mas eu vou te dar um exemplo prático. Mas tá tudo bem. Se eu chegar sexta-feira... Não, isso aqui tem mais a ver com isso do que vocês estão imaginando. Mas você Viu o outro judeu falando? Sobre a questão que eles estavam falando sobre a respeito das coisas bíblicas, né? tem que deduzir até o final. Não tô falando respostas O senhor papagaio propõe que a básico. gente fique com um computador no chat GPT, qual é o seu propõe? Eu não tô entendendo. Ah, mas se vocês tiverem... O que a gente faz uma Deixa eu pergunta, tentar vamos pro explicar. GPT, É a gente difícil. fala no... Porque um ser Se humano- vocês tiverem a humildade no sentido de a abertura de conseguir tentar entender sem rir. É fácil mas eu não zoar tô do outro, entendendo, né? sinceramente. Não, eu não tô conseguindo entender. Isso. Onde você quer chegar Isso, com a porque eu história não do terminei, GPT? porque eu não terminei. Tá bom, termina. Vamos lá. Mas o que Deixa que eu o senhor terminar. propõe? O senhor É, qual a proposta? Eu vou propor, eu já vou Vamos lá, propor. vamos lá. Eu já vou propor. Eu não trouxe computador, não trouxe Eu nada. sei, Então, eu vou chat propor, GPT mas e pessoas inteligentes, elas precisam deixar chegar até o final da ideia do que a pessoa quer falar. Eu vou terminar. Hoje em dia, um rabino que ele chega numa sexta-feira antes do Shabat, ele precisa fazer a prédica dele na sinagoga. Pensa um pouco, Micha, que você está na mesma comunidade que eu. Sim. E ele vai colocar no chat GPT não pago, tá bom? E ele vai falar, chat, eu sei que dói para a maioria das pessoas criativas como você, para mim me doeu pra caramba também. Eu uso o ChatGPT sem Isso, problema. mas Uso dói. Midjourney Não, também. eu vou explicar o que eu quero dizer. Tá. E você vai falar, chat, eu preciso fazer nesse Shabat uma prédica relacionando a porção semanal lida na Torá de acordo com a interpretação de Maimônides, Irashi e Rebbe de Lubavitch, conectando com a festividade da circuncisão da família Goldberg, que vai ser agora, e conectando com o bar mitzvah da família Schmock, que vai ser agora. Né? A habilidade no prompt. Isso, calma. Esse prompt tá bom Ele mesmo. vai, eu tô falando por experiência de anos e anos e anos e anos frequentando sinagogas. Esse chat GPT, ele vai te dar um discurso e falar ainda se você dar mais detalhes. Faz uma piada no meio, conta uma história, conecta com a atualidade, conecta com Donald Trump. Ele vai fazer um discurso muito melhor do que a grande maioria de rabinos que você vai em sinagogas. Eu imagino que provavelmente isso vale para pastores, isso aqui Não, vale para pra outras pastor áreas. não vale não. Pra Tá bom, pastor então para não pastor vale. não vale. Por que não vale? Então vamos falar outras áreas. Eu tô com a humildade falando isso aqui. Então, onde que, na minha opinião, entra a grande genialidade do ser humano e a grande... Para mim, isso é judaísmo e sempre foi judaísmo. E foi a capacidade judaica em todas as gerações de se renovar sem trair a tradição, a ortodoxia das palavras da Bíblia. É você não ir contra a tecnologia, mas justamente perceber que quando algo novo... Eu só estava tentando Não, a gente já responder. estourou, Dudu. Não era para terminar. Sim, É que mas- fui cortado várias vezes. Mas deixa eu tentar. Dudu, é uma ideia Dudu, só. Eu fiquei 20 minutos Ninguém quieto. aqui falou mais que você, cara. Você sabe disso. Ninguém aqui. Não, agora eu fiquei 20 minutos quieto. O quê? Eu fui no banheiro, fiquei 15 minutos. Mas era o tempo deles. Você voltou agora no Sim, mas tempo posso só de terminar essa ideia? você. Pode, você sempre pode tudo, Dudu. Não, se você não quer, eu não termino. Eu Caraca. Olha lá, nem o outro judeu tá aguentando o que esse judeu aqui tá falando, cara. gostaria de Eu continuar. sei que dói, porque eu falei do cristianismo e tudo, mas posso terminar a ideia? Pode. Obrigado. Então, assim, finalizando. Eu posso depois continuar também? Pode, claro. Eu só quero terminar a ideia. Não, porque senão fica sem sentido tudo que eu falei até agora. Tá sem sentido pra mim ainda. A conexão com a inteligência artificial. Segundo Mas você... eu não terminei. a gente- Mas você não deixou terminar a parte Você principal. não deixa eu terminar. Mesmo sinagoga, Eu posso terminar os dois? também? Você não deixou terminar. Mas eu posso terminar a agora? parte principal. Posso falar agora? Não, mas só eu terminar a ideia 10 É que eu segundos. queria falar de Jecorias. Tá bom. Pode terminar em 15 segundos a Pede, ideia? pede permissão Não. pro Dudu. O outro judeu, eu queria falar de Jeconias.
Miha, pode terminar a ideia? Não, senão não faz sentido nada que eu falei, então eu preferia ficar quieto. Tá bom. Mas vocês me provocaram, perguntaram, agora eu quero terminar. Posso? Com a educação? Se eu falar que não, você vai continuar do Eu vou continuar do mesmo jeito. Eu preferia que não. Não, mas é um pouco triste, porque você tá revoltadinho e você não está deixando eu terminar uma ideia que eu tô falando há 4 minutos. Revoltadinho é uma coisa Calma, Dudu. Calma, Dudu. tão ridículo. Não, mas eu sei, tudo bem. Isso é um jeito respeitoso de Não, falar, mas desculpa. eu tô tentando. Em que momento eu fui desrespeitoso? Eu tô tentando contigo? terminar uma ideia. Mas revoltadinho, da onde veio isso? Não, por que eu tô falando? Porque Se eu falasse pra você, tá revoltadinho? Não, eu estou tentando terminar uma ideia Então, que não faz sentido. primeiro peça desculpa. Porque... Desculpas, então. Tá, Agora, assim. só finalizando mais 10 segundos, para quem estava acompanhando, pena que foi cortado, porque eu sei que para pessoas neutras que estão assistindo tá fazendo sentido, caraca. eu sei. Foi cortado. Sim, eu só falei a palavra hebraica. Eu só falei hebraico só para descontrair. Eu não falei de você. Tudo bem. Vamos lá, Dudu. Isso. Finalizando. Então, eu acho que... assim, eu achei que você estava entendendo Acabou. e que você estava gostando, mas de repente você me cortou na hora que eu ia falar a conclusão. Posso falar agora a Você conclusão? me cortou todas as vezes que eu tentei explicar o que é inteligência artificial, você me cortou todas as vezes. Você vai deixar eu falar também depois? Vou, claro, eu quero ouvir. Agora é tua vez. Finalizando, então... Sendo, na minha opinião, obviamente é só minha opinião, a inteligência judaica, durante esses 3.000 anos ou 4, que o judaísmo ele conseguiu sobreviver às maiores perseguições, seja essa que nós estamos sofrendo hoje em dia de antissemitismo, seja das cruzadas, seja em Hanukkah, seja em Purim, os gregos ou os romanos, foi sempre saber se reinventar, E babilônicos também, né? Muita gente. não negando o que estava acontecendo no mundo, ao contrário, aproveitando o que estava acontecendo no mundo, e aqui, porque todo mundo aqui me perguntou onde eu queria chegar. E é aqui que eu queria chegar. É você falar, eu vou usar a ferramenta da inteligência artificial para toda a informação, que obviamente de memória, ela vai ser melhor do que a gente. Então vamos lá, então não tem porquê ele entrar num debate a respeito de coisas bíblicas, querendo obter respostas junto ao chat GPT sobre a inteligência artificial. Então assim, não era nem para estar naquele debate, porque está tomando tempo à beça de assunto que eles poderiam estar já entrando numa conclusão e vão ter que voltar do meio do caminho. E conseguir usar a minha alma, que é algo que a inteligência artificial nunca terá, as minhas emoções, as minhas dores, os meus traumas, o sofrimento humano, a realidade da vida, que é algo que, obviamente, um computador ou um robô nunca terá. E essa será a grande novidade, na minha opinião, da era messiânica, na qual nós estamos entrando agora, de acordo com vários profetas e várias profecias da nossa Torá. E ela vai nos possibilitar diferenciar a capacidade humana. Então, a gente perdeu 3 minutos aqui à toa, mesmo que estão todo mundo zoando, mas que teria sido muito mais curto se eu pudesse falar. Assim como quando surgiram tratores, o ser humano não falou... Vamos concluir logo, né? O ser humano não falou, que pena, agora tem tratores. Não, graças a Deus eu não preciso mais ficar pisoteando trigo na terra, porque agora eu posso virar médico. Os médicos, psicólogos, youtubers, rabinos, todos nós vamos ter que nos reinventar, sabendo que sim, a inteligência artificial ela será e ela já é muito mais inteligente que nós em alguns quesitos, e na questão de alma e de essência, não. E para mim essa é a grande sabedoria de saber um livro que foi escrito com inteligência artificial ou um livro que foi escrito com lágrimas. É aqui que eu queria chegar. O que tem a ver com o assunto de... É isso que eu queria... Qual é a conexão? Com o que a gente está discutindo. Qual, na minha opinião, que toda essa discussão, graças a Deus que foi feita aqui, que ela com certeza foi muito positiva, hoje em dia, com o pouco tempo que os jovens têm, e a maioria das pessoas tem de assistir alguma coisa, eles podem buscar isso. E essa é Então ele está querendo dizer que em vez de ter esses tipos de vídeo, de debate, de discussões, era só pegar o chat GPT e exigir dele uma resposta acerca disso. Se Jesus é ou não é o Messias. Bom, gente, aqui eu me encaminho para o final. Te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Vira essa chave na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.